Amém. Judas, a partir do verso 5, diz: Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Amém. Você pode sentar. Nessa oportunidade, nós queremos lembrar um contexto bíblico, um cenário espiritual triste. Eu posso dizer que é uma tendência, não importa a posição que as pessoas tenham, não importa o que elas já possuam, existe uma tendência muito grande no ser humano à queda. Como nós vimos aqui, uma tendência a deixar as suas origens, uma tendência a deixar o seu principado, como é a palavra que aparece aqui. Ou seja, no caso aqui, os anjos que foram criados para um propósito definido, já foram criados para aquilo ali. E aqui o apóstolo Judas está lembrando de quê? Da rebelião de Lúcifer. Mesmo tendo sido criado para aquele projeto, ele se rebelou. Ele quis algo fora dos projetos de Deus. Essa tendência é complicada. Às vezes eu me pego, perguntando assim a algumas pessoas, que coisa incrível. Olha o político tal, o camarada é rico, olha as mansões dele, olha o carro, ele não tem como gastar o dinheiro que ele tem. Ele é riquíssimo, mas mesmo assim, vem uma reportagem dizendo que o cidadão foi preso por fraude, roubando não sei quantos milhões. Eu fico me perguntando, qual era o projeto desse cidadão? O que ele pretendia fazer com tanto dinheiro? Se nem que ele vivesse gastando milhares de reais por dia, ainda assim ele não conseguiria gastar todo aquele dinheiro que ele roubou. O que será que passa na cabeça dessas pessoas? Por que será que juízes, promotores, delegados, líderes das Forças Armadas, essas pessoas que têm os cargos públicos, muitas vezes os mais invejados, por que será que essas pessoas, já tendo tudo, se corrompem com a maior facilidade? Parece que o ser humano tem uma tendência à queda muito grande. Não vamos ignorar que o diabo está por aí para realizar estas obras, não estamos ignorando isso. Mas a Escritura diz que cada um é atraído, engodado pela sua própria cobiça, concupiscência. E diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nós não fomos criados com pecado. Eva, lá no começo, ela não tinha pecado. Ela estava intacta. Adão estava intacto. E, no entanto, mesmo com toda aquela perfeição, o que Eva tinha falta? O que Adão tinha falta? Deus, na viração do dia, vinha falar com eles. E, no entanto, essa tendência de queda não ocorreu. E aqui nós vemos
aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Deus reservou para eles as prisões, as escuridões eternas, o juízo do grande dia. Imagina você que o diabo, conhecido então como Lúcifer, segundo o que cremos, aferidor de medidas, parece que era o ministro do louvor, era aquele que selecionava o louvor que iria ser cantado para Deus. Você tem ideia do que é um cargo desse? Ninguém canta nada no céu se Lúcifer não aprovar. É um cargo tremendo. Essa nomenclatura dada a Lúcifer, aferidor de medidas, nos dá um entendimento que era isso. No céu, ninguém canta nada se não passar pela vistoria de Lúcifer. Que cargo! Que cargo! Que posição! Imagina você com uma posição dessa. Chegava alguém: ô Lúcifer, eu acabei de compor um louvor ali, canta aí para mim. Não gostei não, isso não vai cantar para Deus não. Que autoridade. Aí vem outro anjo lá: ô Lúcifer, eu estou com um louvor aqui para cantar para Deus, canta aí. Ah, beleza, gostei, isso aí está glorificando Deus, pode cantar, pode levar lá para o coral, pode ensaiar, pode fazer os arranjos. Que posição fantástica. Será que Lúcifer tinha falta de uma casa própria? Será que Lúcifer olhava e dizia assim: poxa, eu queria aquele carro ali, eu não tenho dinheiro para comprar aquele carro? Será que Lúcifer dizia assim: poxa, eu tenho falta de umas vestes? Não, ele era o mais bonito, Andava no meio das pedras afogueadas. Imagina, só de pensar nisso eu fico vislumbrado. Alguém com pedras brilhando como fogo em volta do seu corpo todo, ele devia ser uma maravilha, e a Bíblia diz que ele era uma maravilha. Perfeito eras, a Bíblia chega ao ponto de usar essa expressão, perfeito eras, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Então, por que será que mesmo as pessoas, tendo tudo, ainda assim fazem que nem Lúcifer? Ah, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou colocar o meu trono lá na Banda do Norte. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Eu quero governar sobre todas as estrelas do céu, ou seja, sobre todos os anjos. Eu quero governar sobre todos eles. Ele tem uma posição tremenda, e acima dele não tem nenhuma outra posição. Ele ambiciona algo que não era dado a nenhum anjo, a nenhum ser. Eu colocarei o meu trono na Banda do Norte e vou governar sobre todas as estrelas. As estrelas são símbolo dos anjos. Vou governar sobre todos os anjos. Quem é que governa sobre todos os anjos? Você vê a que ponto um ser chega. Quando ele não tem mais o que ambicionar, ele ambiciona o próprio trono de Deus. É uma coisa impressionante demais. Os seres criados por Deus com tanta perfeição, com tanta formosura, com tanta inteligência, com tanto cérebro, e ainda assim não conseguem discernir coisas mínimas, não conseguem manter o seu principado, não conseguem manter a sua própria posição. Eles naufragam. Lúcifer é o primeiro grande exemplo. E como ele foi, assim ele fez com todo mundo. Chegou lá no Éden, em Gênesis, chegou para Eva. Como é que é? O que você tem? Olha, Deus me deu o Éden todinho. Tudo aí no Éden é meu. Deus só falou para não tocar só naquela árvore lá, mas só tem milhões de árvores aí. Deus disse para não tocar naquela. Ah, é porque aquela ali que é a mais importante. Você tem todas, mas não tem aquela? Não, tem coisa errada aí. Você entende a proposta do diabo?
A proposta do diabo é assim, uma proposta esquisita, mas essa esquisitice tem tragado bilhões. Bilhões estão lá hoje queimando no inferno, em tormento, porque cederam a uma proposta do diabo, uma proposta besta. Nós podemos ter tantas coisas, mas o diabo sabe que aquilo que nós não temos nos atrai. Coisa horrível. Irmão, lute contra essa tendência. Sabe, quanta gente eu já vi se desviar da igreja por causa de amizades, colegas. Meu colega faz. Não, as minhas amigas fazem. E não sei o que, sabe? As pessoas começam a olhar para fora, que nem Israel, né? Não, todas as nações têm um rei. Olha a tendência de Israel, a queda. Eles têm Deus. Deus mandava tocar trombeta, se manifestava no monte, dava sinais, prodígios e maravilhas, mas de repente ele diz assim, não, nós vimos que as outras nações, tem um homem lá, todo bem vestido, num cavalo bonito, e esse homem bem vestido, bonitão, vai à frente deles nas batalhas, nós também queremos um. Aí Samuel chora, pranteia, mas vocês estão rejeitando a liderança espiritual. Aí Deus vem assim, Samuel, deixa para lá, eles não estão nem rejeitando você, estão rejeitando a mim. Que tendência! O que uma nação precisaria mais do que ter Deus? O que nós precisamos mais além de Deus? Se com Deus nem comer e beber nós não precisamos. Pelo menos Moisés, 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, ficou sem comer, sem beber, sem dormir. Elias, com a força de uma comida, de um prato de comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Jesus Cristo ficou 40 dias e 40 noites lá no deserto sendo tentado pelo diabo e não teve sede e não teve fome. Foi sustentado por Deus. Depois, quando acabou o mover espiritual, ele teve fome. Ou seja, quando temos Deus, não temos falta de nada, mas muitas vezes a igreja, e essa igreja representada lá em Eva, no Éden, em Gênesis, muitas vezes a igreja está olhando para o mundo. A igreja não percebe o que tem e ambiciona o que não tem. A igreja ambiciona, na verdade, o que não vai lhe ser dado. Se ela conquistar o que ela quer, não é conquista, é queda. Quantas pessoas estão em busca de coisas e quando conquistam essas coisas dizem assim, eu realizei o meu sonho. E Deus está dizendo, verdadeiramente você conquistou a sua sepultura. Muita gente conquista as coisas para se perder eternamente e ao invés de herdar o céu, herdar o inferno. Isso está acontecendo direto, irmão. E falta o quê? Entendimento, falta discernimento. Eva representa a igreja. Eva está num lugar onde tem, sei lá quantas árvores tem no paraíso, quantas coisas tem no paraíso. Não tem falta de absolutamente nada. Frio ela não tem, calor ela não sente, sede nem pensar, falta de alimento nem pensar, cansaço, ela não sentia cansaço, não tinha trabalho de fadiga, não tinha que andar 2, 3, 4, 10 quilômetros para fazer nada, tudo que ela pensasse estava ali diante dela. Se quisesse andar, andava por esporte, porque toda a sua necessidade está em volta dela. Nem se mexer para buscar a face de Deus não precisava se mexer, que era o próprio Deus que vinha e chamava por eles. E no entanto, essa mulher, Eva, esta igreja, sem ter necessidade de absolutamente nada, ainda assim ela naufragou. Ela caiu. Que tendência terrível tem o ser humano. Hoje, o que é a igreja? A igreja, irmão, nós temos na igreja o quê? Adoradores, servos,
Numa igreja, a igreja é um corpo, na igreja são pessoas que se reúnem e essas pessoas são adoradores, são servos de Deus. Eu te digo uma coisa, irmão, se eu sou um adorador, se eu estou numa posição de adorador, significa que existe alguém que está sendo destacado, alguém está sendo exaltado, alguém está sendo louvado. Quem é maior? O que louva ou o que é louvado? Quem é maior? O que adora ou o que é adorado? João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. E cá entre nós, a igreja não inverteu o papel? A igreja diz assim: eu sou. A igreja é cada ser humano individual, né? As pessoas estão por aí cantando com fama, estão dizendo: eu sou um adorador de Jesus. Ué, mas eu estou vendo ela ser exaltada. Tem uma cantora por aí que recebeu o prêmio, não sei o que, o prêmio não sei de que, da paz, embaixadora da paz, o prêmio de embaixadora da paz, foi lá, recebeu lá um prêmio, lá, uma condecoração, embaixadora da paz. Por quê? Porque eu louvo Jesus, então eu fui honrada com o prêmio de embaixadora da paz. Ora, se eu louvo alguém que é maior do que eu, quem vai receber as recompensas, o galardão, quem é digno dos tributos é esse alguém. Se sou eu que estou recebendo a glória, opa, eu acho que eu posso estar me confundindo. Ao invés de eu pensar que estou exaltando alguém, na verdade eu estou me exaltando. E é o que está acontecendo por aí. O cidadão diz assim: eu sou um adorador de Jesus, eu vendi 1 milhão de cópias de CD, não sei quantos milhões de DVD, eu exalto, eu glorifico Jesus Cristo e por isso Deus está me honrando. Tudo bem, mas quando a gente vê os flashes, os holofotes, quando a gente vê a fama, o glamour, nós não vemos no nome de Jesus, nós vemos no nome dele. É no nome dele, não é no nome de Jesus. Aparece o cidadão lá, como alguns programas aí recentes na televisão, o camarada é evangélico, canta para Jesus, vendeu não sei quantos CDs, caiu na mídia, fizeram um programa de televisão para homenageá-lo. E ele foi lá para ser homenageado, e eu não vi Jesus aparecer em nenhum instante. O que é isso? É Eva. Uma igreja formada por Deus, alguém exaltado, alguém que é posto sem nenhuma necessidade, mas daqui a pouco vem uma proposta. O diabo traz uma proposta. Não! O que adianta você ter tudo suprido? Mas cadê os flashes? Não estou vendo ninguém te fotografar. Cadê a sua fama? A igreja não tem que aparecer, quem tem que aparecer é Jesus Cristo. A igreja não tem que ser exaltada, quem tem que ser exaltado é Deus. A igreja não tem que ser louvada, quem tem que ser louvado é Deus. A igreja não tem que ter o seu nome em destaque, o nome a ser destacado é o nome de Cristo Jesus, o Senhor. E olha como as coisas estão invertidas por aí. A igreja aceitou as propostas. Você tem tudo? Não, mas está faltando. Eu não estou vendo aquelas pessoas de fama do seu lado tirando uma fotografia. Eu não estou vendo você o centro das atenções. É o que o diabo, em outras palavras, está falando para Eva, para essa representação da igreja. E o que aconteceu com a igreja? A igreja não quis fama, a igreja não quis destaque, os pastores não procuram mídia,
os pastores não procuram exaltar o seu nome, os pastores não procuram destaque, não tem um monte de outdoor por aí divulgando um monte de baboseira de igreja. Por quê? Porque a igreja já não está mais glorificando Jesus Cristo, a igreja está glorificando-se a si mesma. Que igreja? Alguns grupinhos de pessoas que estão por aí pensando que vão herdar o reino de Deus com essas brincadeiras. Por quê? Eles deixaram o seu principado. Há uma tendência muito grande. Saul foi um rei que vacilou no seu principado, nas suas origens, no seu comportamento. Nós conhecemos os erros de Saul. Davi foi um rei que teve os seus problemas. Mical, esposa de Davi, tinha um principado, ela tinha uma posição, ela teve os seus problemas. Nós tivemos Coré, Datã e Abirão, homens que tinham uma posição ministerial, exerciam um ministério dentro de Israel, mas olharam para Moisés e disseram o quê? Como Moisés mesmo fala para eles: vocês já fazem isso, aquilo e aquilo outro, vocês agora ainda querem também o sacerdócio? Que tendência ao ser humano não ter paciência, não ter paz, não esperar, achar que sempre o que tem não é o suficiente, o que tem, alguém está acima dele, alguém é superior, alguém tem mais destaque, alguém está sendo mais honrado. Isso é um trauma, meu irmão. Isso é um trauma que nós precisamos ser curados. Paulo diz assim: olha, se temos o que comer, temos com que nos vestir, olha, isso já é motivo de felicidade. Alguns dizem assim: como é que é? Eu não. Isso para mim não é motivo de felicidade. Muitos não aceitam uma vida simples, mas tem que saber se essa vida simples e humilde está no projeto de Deus. Se estiver, meu irmão, não adianta você tentar fugir e entrar pela porta da riqueza, porque a porta da riqueza vai estar escrita assim: sepultura. Nós precisamos estar enquadrados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Coré, Datã e Abirão querem mais do que o que Deus tinha lhes dado no ministério de Israel durante o tempo de Moisés, e eles acabam entrando numa rebelião, e o que resta para eles? A sepultura. A terra abriu e o estragou. Nós vemos ainda dois personagens também no tempo de Moisés, Miriam e Arão, todos dois irmãos de Moisés, todos dois, como eles disseram, nós também somos profeta, mas ao invés de guardar o seu principado, a sua posição de profeta, o que Miriam e Arão fazem? Vão criticar Moisés. Ora, nós somos profetas, então, em outras palavras, são profetas, então profetiza, deixa a vida de Moisés em paz. Não, somos profetas, e foram questionar o sacerdócio de Moisés, as atitudes de Moisés. Qual foi o resultado? O resultado foi o caos, a desgraça que nós conhecemos, porque embora eles fossem profeta, eles se confundiram de profeta, achando que tinha autoridade de falar contra Moisés. Deus vem e diz assim: por que vocês não temeram falar contra o meu servo, contra Moisés? Uma ficou leprosa e o outro morreu no deserto, sem entrar na terra prometida. Então, meu irmão, nós precisamos aprender a guardar o nosso principado. O nosso exemplo é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, despiu-se da sua glória e habitou entre nós. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Dá a entender que Jesus teve uma vida humilde, uma vida pobre. Embora ele pudesse ter conquistado ouro e prata, isso para ele não era nem um pouco difícil, mas ele não se ateve a isso. Quando o inimigo chega para ele com os reinos do mundo e a glória deles e diz: olha, está vendo tudo isso? Isso me foi entregue, é meu, eu dou a quem quiser, e tudo isso eu te darei se tu prostrado me adorares. Jesus mantém a sua posição
Ele sabia que ele não veio para este mundo para ser rico, ele sabia que ele não veio a esse mundo para desviar a sua adoração para mais ninguém. Ele mantém o seu principado, mantém a sua postura e diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele é o exemplo. E ele continuou pobretão, mas eu te pergunto, faltou alguma coisa para Jesus? Alguém viu Jesus mendigando o pão? Alguém viu Jesus caindo enfermo? Alguém viu Jesus na fila do hospital? Alguém viu Jesus precisando pagar um plano de saúde e não ter dinheiro? Alguém viu Jesus desesperado na fila para comer a R$1 no restaurante popular? Alguém viu Jesus em qualquer condição em que muitos de nós olharia e diria: poxa, não é uma situação muito legal? Ao contrário, quando os discípulos lá não se proveram de pão num determinado momento, acharam que Jesus ia reclamar, Jesus falou assim: ué, por que vocês estão aí preocupados? Vocês já esqueceram do milagre? Que sobejou 12 cestos? Ou seja, se eu quiser eu faço de novo. Não tinha falta de nada, mas diante de Jesus se apareceu o quê? Os reinos do mundo e a glória deles. Mas Jesus falou assim: não, a minha situação aqui nesse mundo é não ter ouro, é não ter prata. O meu exemplo para a humanidade nessa dispensação que o Pai me deu é de eu ser um pobre nessa terra. Agora, ele mostrou que mesmo como pobre, nada lhe faltou. Mas nós temos, como ser humano, parece que isso está impregnado nas nossas vidas. Mesmo sem termos falta de nada, ainda assim aparece diante de nós sempre um motivo para cairmos. Sempre aparece de alguma maneira uma tentação, mesmo que não tenha falta de absolutamente nada. Existe essa tendência a nós sermos atraídos pelaquilo que não temos, mesmo quando não temos necessidade daquilo. Necessidade nenhuma. Eu tenho lá o meu emprego, eu ganho R$3.000 por mês, eu vivo muito bem, mas vem uma proposta de ganhar 5.000 e eu me desespero. Se eu ganho 5.000, vem uma proposta de ganhar 10.000, eu me desespero. Se eu ganho 10.000, vem uma proposta de ganhar 13.000, eu me desespero. Eu fico sempre em busca dessas propostas que vão me levar a patamares cada vez maior. Nós temos que tomar cuidado, porque as propostas neste mundo, irmão, sempre vão existir. Sempre você vai ver alguém ganhando um salário mínimo e você vai ver alguém como jogadores de futebol ganhando R$1 milhão por mês. Você vai ver outro ganhando, um cidadão, tem um jogador de futebol aí que chegou a ganhar em um mês R$20 milhões. Quanta gente olha para isso e diz assim: puxa, será que eu não poderia ganhar isso? Não, eu já passei da idade. Será que eu não posso projetar isso na vida do meu filho para ele ser um desses? Meu irmão, cai na real. Ninguém precisa de R$20 milhões no mundo que nós vivemos. Isso é besteira, é ilusão. Ninguém de nós precisa ter R$10 milhões para viver neste mundo. Nós não precisamos disso. Precisamos é de Deus. Disso é que nós precisamos. Mas as propostas virão, e quanta gente, eu soube de um político aí que tem fama de crente, que planejou um roubo e roubou dos cofres públicos R$100 milhões, e eu pergunto, o que esse falso crente vai fazer com R$100 milhões? Todos os seus bens estão aí bloqueados, porque roubou, ele com toda a família, roubou R$100 milhões. Para quê? Para quê? O que vai fazer com todo esse dinheiro? Ilusão. Ou seja, é disso que muitas vezes nós seres humanos estamos vivendo. De pura ilusão, que nem Eva. Está vendo aí, olha, ô diabo, eu tenho tudo isso aqui, eu só não tenho aquela árvore lá. Não, mas é justamente aquela que você precisa.
Você ter todas essas árvores aí, não adianta nada, você não tem aquela. E quanta gente não está aceitando esse engano besta, sabe, meu irmão? Vigia, irmão, com a sua vida, com a sua caminhada, porque assim como aconteceu com Lúcifer, o querubim ungido, um guardião lá do reino de Deus, alguém que não tinha necessidade de nada, assim como aconteceu com Eva, que não tinha necessidade de nada, assim como aconteceu com Davi, que não tinha necessidade de nada, e Deus fala com ele muito claramente. Saul poderia ter se mantido muito firme, tranquilo. Salomão também não tinha necessidade de nada. Coré, Datã e Abirão também não tinham necessidade de nada, mas mesmo sem ter nenhuma necessidade, foram de alguma maneira tentados e caíram. Então cuidado, não é quando as pessoas estão em necessidade que elas são mais facilmente tentadas. Por aí se diz o quê? Não, fulano roubava porque não tinha dificuldade financeira. Você já viu essa desculpa aí na mídia de vários bandidos? Não, por que você foi roubar? Não, eu fui roubar porque eu estava passando dificuldades. Ah, é? E você, por que você foi roubar? Não, eu assaltei e acabei matando uma pessoa porque eu estava com dificuldade, meu filho estava com fome lá em casa, então eu meti a mão numa arma e fui assaltar. É mesmo? Mentira, isso é conversa fiada. Pode ter outros motivos, mas esse daí não, porque eu também fui de família pobre, passei dificuldade e a minha mãe sempre me ensinou a nunca meter a mão em nada de ninguém. Então, meu irmão, pessoas que não têm falta de nada podem cair tão facilmente quanto até os que têm falta de alguma coisa, porque não, a questão não é essa. A questão é que o ser humano sempre espera alcançar, espera ter alguma coisa que não foi projetada para ele. Aqui quando fala em Judas, quero lembrar como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, né? Destruiu os que não creram, ou seja, Deus foi lá, libertou-os do Egito, lhes fez uma promessa, a promessa era chegar em Canaã, a terra que mana leite e mel. Moisés falou isso, que é levá-los para a terra prometida, uma terra muito boa. Todo o projeto, tudo está bem organizado por Deus, mas no meio do caminho, Deus destruiu aqueles que não creram, ou seja, aqueles que não guardaram o seu principado, aqueles que não mantiveram a sua postura, no caso aqui, aquela postura de fé, a confiança, aqueles que, como Datã, Coré e Abirão e tantos outros que no meio do caminho se rebelaram, não aceitaram a sua posição, querendo outras posições. Então, Deus nos fez uma promessa, como fez uma promessa quando libertou Israel do Egito. Mas nem todo Israel herdou a terra prometida, e nós, se não vigiarmos, nem todos nós herdaremos a terra prometida. A proposta de Deus existe, mas a sua seleção também. E a seleção de Deus, irmãos, não depende de Deus. Deus deixou as regras e somos nós que, uma palavra assim, um pouco indireta, né? Somos nós que decidimos se a porta do reino vai ou não se abrir para nós. Só depende mesmo, é da regra. Aqui em Gênesis tem o nosso texto, no capítulo 3, para nós concluirmos Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu. Então você observa aqui o que é dito. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Irmão, isso é a maior ilusão. As pessoas acharem que podem ser mais do que o que Deus projetou para elas. O que acontece com Eva aqui, que é representação da igreja? E você não pode esquecer isso. Eva é representação da igreja. Tem aqui uma situação em que Deus colocou Eva numa posição, deu a Eva uma posição. Eva tem que manter uma postura, mas vem uma tentação, uma investida das trevas, diz assim: não, nada disso não, ainda existe mais coisa para você, além do que Deus falou. Deus sabe que no dia que você tocar nisso ali, os teus olhos vão se abrir, você vai ver coisas maiores, você vai alcançar coisas melhores, você vai ser que nem Deus, você vai conhecer o bem e o mal, você vai reinar, você vai governar, você vai ser a tal. E quantas vezes? É exatamente isso que está acontecendo. E aqui nessa grande representação da igreja, porque a queda da igreja que nós estamos vivendo é isso aqui. A igreja foi tentada pelo diabo, porque a igreja quis ser como Eva aqui, quis ser que nem Deus, quis uma posição maior que a sua, ou seja, quem tem que ser louvado, quem tem que ser engrandecido, quem tem que ser exaltado? Deus, mas Eva quis ser igual a Deus, então ela quis ela ser exaltada, ela ser engrandecida, ela ser louvada. Aqui nós concluímos. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha, a proposta é essa. E agora, todos nós, todo dia, vamos estar diante dessa proposta, dessa investida das trevas. Todos nós vamos ter isso diante de nós. Não importa o que o Senhor Deus nos dê, sempre haverá uma proposta cirandando a nossa mente, os nossos sentimentos, dizendo que nós podemos ser mais do que aquilo que Deus disse que nós seríamos. Se Deus te colocar assim para pregar no alto de um morro, vão vir aos teus pensamentos propostas de que você poderia estar pregando na Zona Sul, num grande templo. Se Deus te colocar para levar uma palavra a alguém num vilarejo, num lugar isolado, se Deus te colocar para orar no canto do teu quarto, lá onde ninguém vê, sempre vai vir uma proposta nos teus sentimentos, na tua mente, achando que você tem que aparecer, que você tem que ser destacado, que aquela oração tão bela e maravilhosa que você faz na intimidade do quarto, se você fizer no meio de toda a congregação, no meio da rua, que todo mundo vai te exaltar e vai dizer que você verdadeiramente é um homem de Deus. Só que a proposta de sermos homens de Deus é de aparecer diante de Deus, e Ele usa as nossas vidas, não é para aparecer para os homens. Nós somos sal da terra e luz do mundo, e é Deus que faz a nossa luz brilhar e realiza as suas obras. Então, meu irmão, cuidado, muito cuidado, porque muitas vezes Deus vai estar usando a sua vida e vai parecer que você está no anonimato. E virão aos teus pensamentos ideias, ideologias, conceitos, propostas e tentações, dizendo que você pode ser mais do que o que você é. E nesse projeto muita gente já caiu. Eu conheci tantos jovens, mas muitos jovens. A função do camarada era o banco, tá ali no banco, ajudando na igreja, realizando as obras, tinha tanta coisa para se fazer. Mas veio um pastor, desses cheios do espírito de Satanás, e vai e propõe para o camarada: não, você tem a palavra, você tem o dom, você tem o talento, vem comigo que eu vou te consagrar, você vai ser pastor em tal lugar, vai ter uma igreja na Barra da Tijuca, lugar de destaque, lugar de elite, lugar de crente rico. E lá se foi o cara.
Hoje procura por ele, só se tu achar no inferno, que no reino de Deus ele não está mais, não faz mais parte. Porque as pessoas sempre acham que podem ser mais do que o que Deus projetou para as suas vidas. Não adianta, meu irmão, segura essa palavra, não adianta a formiga querer se transformar num leão, ela nunca será. E pode ser que a formiga olhe no espelho e se veja como um leão, mas ninguém a verá como um leão, ela é formiga. Não adianta o leão dizer que vai ser um elefante, ele não vai ser, nem que ele se olhe no espelho e se veja com uma bela tromba. Leão é leão até morrer, não vai virar elefante. Nós fomos criados e quando, antes de formarmos-nos no ventre da nossa mãe, Deus nos olhou e disse, eu tenho um projeto para aquele ali, o plano é esse, irmão, o plano é aquele e não tem de ser nada fora disso. A minha oração sempre foi a seguinte, Deus, eu não quero ser nada e nem quero deixar de ser. Eu quero que o Senhor faça na minha vida a obra que o Senhor tem. Aquilo que o Senhor projetou para a minha vida, como o Senhor disse para Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, as nações te dei por profeta, eu te santifiquei. Assim como o Senhor também me conheceu antes do ventre, o Senhor tinha um plano na minha vida. Eu quero que esse plano se cumpra. Eu não quero ser mais nada, eu quero só que o projeto do Senhor se cumpra. Mas quantas pessoas... Conheci um camarada que tinha uma igrejinha no alto de um morro. E lá está o povo abençoado, a comunidade toda ia para lá. De repente vem uma proposta mais bonita. Vão abrir uma igreja lá embaixo, no asfalto. Vão abrir uma igreja num lugar de fácil acesso. Ele abriu e daqui a 2 meses ele fechou. Quando quis voltar para o morro não tinha mais nada. Ficou no zero. Perdeu tudo que tinha. Perdeu o ministério. Deus tem planos nas nossas vidas e nós precisamos conhecer qual é este plano. Qual é o plano que Deus tem na minha vida? Quando eu conheço, quando eu enxergo, eu ando naquele plano. E eu não posso mudar este plano, não posso mudar este projeto. Se ele me manda ir para o interior, é para o interior. Se é para a capital, é para a capital. Se é beira-mar, é beira-mar. Se é alto do morro, é alto do morro. Eu não posso alterar os projetos de Deus já pré-estabelecidos. Cada um de nós que vem ao mundo, ele tem um projeto. Ele sabe o que vai fazer com cada uma das nossas vidas. Agora, irmão, se você achar que a posição de querubim, ungido, não é o bastante, você pode ter certeza que vai ser só ilusão, mas você não vai conseguir sair dessa posição. Dali para cima não vai existir, só vai existir dali para baixo. Se você achar que o que Deus te tem dado, como um irmão que passou por aqui, por esse ministério, era de outra igreja, e ele disse assim para mim, meu pastor nunca me chamou para mim fazer uma oração na frente. Que isso? Eu tenho 8 anos de evangelho, eu já tenho condições de fazer uma oração à frente da igreja, e meu pastor nunca me chamou, eu vou sair da igreja. E saiu da igreja. Ou seja, são pessoas que acham que podem ser além daquilo que Deus projetou. Claro que ele tinha condições de fazer uma oração à frente da igreja, é lógico que ele tinha sim condições de fazer uma oração à frente da igreja, só que não era projeto de Deus que ele fizesse orações à frente da igreja. Mas ele podia fazer, mas não era projeto de Deus. Então, meu irmão, aos anjos, nem aos anjos que, tendo apostatado do seu principado, nem a esses Deus poupou, mas diz a Bíblia, reservou-os para o juízo daquele grande dia. Então, que nós possamos nos considerar advertidos e saber que nós não alcançaremos para as nossas vidas mais do que o que Deus mesmo tenha projetado. Amém. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.